Bem-vindo à Terra, cidadão do céu. De onde nós viemos? Quem somos nós? Por que estamos neste mundo? Por que nós nascemos aqui como um homem ou como uma mulher? Por que nós viemos neste tempo e não na Idade Média? Nos dias de Noé? Ou no futuro? Porque nós nascemos numa determinada região? Existe predestinação? E vida após morte? Essas perguntas permeiam a humanidade há séculos. Cientistas, sábios, filósofos e líderes religiosos têm tentado responder a essas questões, mas o resultado nunca foi satisfatório. Algo foi vedado a nós que responde a todas essas questões. Saiba agora da pré-existência da alma. Vamos explicar quem somos, de onde nós viemos e para onde estamos indo. Se você vai para a ciência e pergunta para um cientista de onde nós viemos e quem somos, ele virá com a resposta decadente da evolução, onde cada vez menos pessoas acreditam nessa teoria. Antes de prosseguirmos, temos que definir os aspectos da tricotomia que é o corpo, a alma e o espírito. O corpo é o vestuário da alma, um estojo, um avatar de carne, sangue e ossos. A carne é o homem temporário. A nossa verdadeira identidade é que somos um espírito revestido de carne. O corpo é a parte material e perecível do ser humano, que cessa de existir com o fenômeno da morte. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5:4. O corpo é a mais alta tecnologia que leva um espírito. O sangue é o responsável pelos sais minerais para a eletricidade, e essa produz ondas sonoras e o biocampo magnético, a frequência cardíaca e toda a condutividade elétrica para o corpo. Fios de cobre são revestidos com um isolante, que pode ser a borracha. No corpo, as nossas veias fazem o papel desse isolante através dos óleos contidos no sangue, como o colesterol. O ar que respiramos contém cargas elétricas que são absorvidos pelos pulmões. Somos uma máquina de carne que abriga um espírito. Já a alma é aquela que reside dentro dos nossos corpos enquanto estamos vivos. Nas versões originais em hebraico do Velho Testamento, existem algumas palavras que são empregadas para se referir à ideia de alma, sendo que a mais comum delas, repetidas mais de 750 vezes, é nefesh. Já no Novo Testamento, as palavras em grego que transmitem esse significado é psique. No Velho Testamento, os vocábulos do hebraico que são traduzidos como alma remetem à ideia de ser vivo, de criatura na qual existe vida, seja ela física ou mental. Algo parecido acontece no Novo Testamento, onde as palavras em grego que se referem à mesma ideia também têm significado de vida.
Assim, a alma é o que faz de nós seres vivos. Na alma estão a memória, os sentimentos, os talentos e desejos. É considerada a sede das emoções, trabalhando no campo da mente humana ao trazer sensações emotivas, prazer, alegria, tristeza, entre outras. Deus deu a alma para o homem ao soprá-la nas narinas de Adão. De acordo com alguns judeus estudiosos do Gênesis, o termo Ruach Nefesh, que se encontra em Gênesis 2:7, indica especificamente uma alma diferenciada, inserida em um ser pré-existente, ou seja, no homem. Em Mateus 10:28, vemos a menção de que a alma e o corpo podem ser jogados no lago de fogo. Também ocorre em Lucas 16:19 e Marcos 9:48-49. Todo ser vivo possui uma alma biológica, e nós não fugimos à regra. Segundo Levítico 17, 13 e 14, a alma do animal está no sangue. A alma biológica também se encontra no homem e é relativa ao corpo. A alma como sentimento é o termo "a minha alma se alegra", por exemplo. Pode ser sentimento de alegria ou tristeza. Com a alma se relacionam nosso intelecto, nossa personalidade e nossa vontade. A alma proporciona ao corpo vida. Ela nos torna conscientes de nós mesmos. Todo ser vivo possui alma, mas o ser humano ganhou a alma vinda direto do sopro de Deus, nas narinas do primeiro homem. Nefesh, traduzido como ser ou alma, provém de nafash, que significa respirar. Uma vez que a respiração é a mais evidente manifestação de vida, Nefesh designa basicamente um homem como uma criatura vivente, uma pessoa. Quando utilizada para animais, tal como na criação, a palavra os descreve como criaturas viventes, criadas por Deus. Nesse caso, o termo é Nefesh Shayah. Em outras palavras, a alma é a nossa consciência, que pode ser boa ou má, e nela ficam registradas nossas escolhas. A ligação entre corpo e alma se dá pelo cordão de prata, mencionado em Eclesiastes 12:6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Mas o que é o cordão de prata? Também chamado de fio de prata, cordão fluídico ou cordão astral, o cordão de prata é um fio que liga o corpo físico ao corpo astral, ou seja, a alma. Ele é um apêndice energético. Ele também conduz energias do corpo físico para o psicossoma, ou seja, a alma, criando um circuito energético de ida e volta, como um cabo USB que liga o computador a um HD externo. Quando o cordão de prata se rompe, ocorre o desencarne do espírito, ou seja, a desconexão, o desligamento entre corpo, alma e espírito, liberando uma grande quantidade de energia. Por isso que o rei Salomão fala em Eclesiastes 12:6 do rompimento desse cordão e ainda diz que quebra o copo de ouro, ou seja, a energia do campo biomagnético de cada um. Claramente Salomão usa essas passagens para relatar o momento da morte, o momento da separação das naturezas humanas. E o espírito? Bem, essa é a ligação com Deus. O corpo espiritual ou espírito é a parte que possui ligação com as coisas espirituais ou com o mundo espiritual. Nenhum ser vivo além do homem possui o espírito. O termo ruach, que pode significar sopro ou vento, indica o corpo espiritual. Sendo assim, o espírito também foi insuflado nas narinas do primeiro ser humano. Este termo ruach do Antigo Testamento é que aparece traduzido como espírito,
refere-se à energizante centelha de vida, que é essencial à existência de um indivíduo. É um termo que representa a energia divina, ou princípio vital, que anima os seres humanos. Ruach ocorre 377 vezes no Antigo Testamento, e com maior frequência é traduzido como espírito, vento ou fôlego. O Ruach abandona o corpo por ocasião da morte, Salmo 146:4, que é a pneuma neste caso. A tradução está associada à ideia de espírito que se volta para Deus, ou se afasta dele, e é libertado da carne depois da morte. Assim, o espírito é aquele que nos conecta ao Criador, e é através dele que qualquer mortal poderá se unir ao espírito do Senhor. Ruach é utilizado frequentemente para identificar o Espírito de Deus, como em Isaías 63:10. O Espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual. É imortal. Embora receba impressões do corpo e da alma, também é capaz de receber conhecimentos diretamente de Deus e de manter com Deus uma comunhão espiritual. Ele nos torna conscientes de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Já no Novo Testamento, o vocábulo em grego que remete à noção do espírito é pneuma, que dá a ideia de respiração, vento, espírito. Existe uma relação cognata entre respiração e espírito. Ambas as palavras são substantivos cognatos do verbo pneu. O vento é criado pelo fluxo de carga ou eletricidade. O vento e o espírito são elétricos. O espírito é a eletricidade que cria a vida. Somos seres elétricos com neurônios e sinapses, disparando em um campo elétrico, criando vida. Nosso corpo é uma bateria eletroquímica. A eletricidade e a energia espiritual são de uma energia vibracional muito semelhante e, portanto, é muito fácil para que os espíritos malignos afetarem ou manipularem equipamentos elétricos em comparação com a enorme energia necessária para mover um objeto. Em João 20:22 diz: E, depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Em resumo, o corpo é a parte física, a alma é o nosso verdadeiro eu, que através dos 5 sentidos interagem junto ao corpo no mundo físico. Tanto que Cristo disse que os olhos são as janelas da alma. E o espírito é a parte elétrica que vem de Deus, que dá a vida, que voltará para Deus. Não pode haver alma sem um corpo. Para a interação no mundo físico, foi criado um corpo físico, e para a interação no mundo espiritual, o corpo espiritual. Pós-morte física, aqui neste mundo, a alma é desconectada do corpo e é conectada ao espírito. Ou seja, a alma deixa o corpo físico e vai se unir ao corpo espiritual. A nossa ligação com o corpo espiritual está rompida e há apenas conexões momentâneas e rudimentares para com o mesmo. A primeira morte, então, é a desconexão do corpo físico e a alma. E a segunda morte, para aqueles que passarão pelo julgamento do grande trono branco, será a desconexão entre a alma e o espírito, onde o espírito voltará para Deus. E a alma terá como destino o lago de fogo e enxofre. No primeiro vídeo da série, foi dito que estrelas armazenam cargas elétricas como capacitores. Logo se entende que o espírito é elétrico.
tanto que um paciente com parada cardiorrespiratória é reanimado com choques elétricos. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 4, Deus faz separação entre luz e trevas. Isso foi muito mais que um fenômeno físico, mas também uma ação no mundo espiritual, separando pelo firmamento os espíritos de luz, que teriam mais uma chance aqui, daqueles 1/3 de espíritos que caíram e que são trevas. Esses permaneceram fora do Éden. Deus originalmente depositou os espíritos nas estrelas no firmamento. Então esses espíritos, se justificados e aptos nesse teste aqui, ao morrerem regressam para as mesmas, cada um para a sua estrela de origem, conforme a sua constelação zodiacal, aguardando a ressurreição. Caso sejam reprovados, serão sugados eletromagneticamente ao inframundo, passando pelo centro do Tórus e indo aos mundos inferiores. Aquilo que na cultura israelita era conhecido como Sheol, e na cultura maia, Xibalbá. Isso também era entendido pelos gregos, através do Geena, entre outros inúmeros povos antigos.